Eu quero aproveitar o ensejo, tá? Porque eu acabei de gravar o vídeo sobre a abstinência de carne, contida lá em 1 Timóteo 4:3, né? Acabei de gravar aquele vídeo. Então, como eu passei por ali pela apostasia da fé, né? Que ele menciona no versículo 1. Eu quero aproveitar, tô aqui, tô nesse assunto, porque eu lembrei de falar sobre um pouquinho mais sobre a questão da apostasia. Eu gravei 2 vídeos aqui no canal, né? Vou estar deixando aqui na descrição desse vídeo. 2 vídeos sobre a apostasia mencionada ali em 2 Tessalonicenses 2:3. Eu gravei um, eu gravei 2 vídeos, né? Foi um trabalho bem extenso, um estudo bem extenso, bem detalhado, onde eu mostro que a palavra apostasia, ela tem um significado de apartamento físico, de separação física, né? Esse é o significado original dela, e que ali, de fato, esse é o significado, uma retirada física. Agora, eu acho que eu deveria também mostrar o contexto da passagem, né? Porque nem todo mundo é obrigado a adivinhar que aquela palavra ali, apostasia, ela foi transliterada, ela não é uma tradução, ela foi apenas transliterada. Nem todo mundo é obrigado a adivinhar isso, né? Então eu acho que eu tenho a responsabilidade de mostrar também o contexto, né? Mostrar que pelo contexto também podemos chegar ao mesmo resultado, não tem problema nenhum. Pelo contexto, esquece a questão da tradução, pelo contexto podemos chegar ao mesmo significado. Então eu vou fazer uma comparação muito simples entre 1 Timóteo 4:1 e 2 Tessalonicenses 2:3. Vou fazer uma comparação simples entre ambas as passagens, para que você veja que, definitivamente, apostasia não é igual à apostasia da fé. Aquela apostasia da fé de 1 Timóteo 4:1 é uma. A apostasia isolada de 2 Tessalonicenses 2:3 é outra. Então, 2 Tessalonicenses 2:3. 2 Tessalonicenses 2:3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Bom, se você perguntar a qualquer pós-tribulacionista, ele vai dizer o quê? Ele vai dizer exatamente o que está no texto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então, antes vem a apostasia, depois se manifesta o filho da perdição, o homem do pecado, o filho da perdição. Antes vem a apostasia, depois o anticristo. Antes vem a apostasia, depois o anticristo. Não é esse o contexto aqui? Sei que antes vem a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Antes vem a apostasia, depois o anticristo. Agora vamos lá. 1 Timóteo 4. Estou em 2 Timóteo. Peraí. 1 Timóteo 4. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé,
dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a Deus, a fim de usarem deles com ações de graças. O que vemos aqui? Lendo do 1 ao 3, nós temos um panorama, né? Um panorama geral da maneira como essa apostasia da fé vai se dar. Então, essa apostasia da fé se dá a partir do momento em que eles passam a dar ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos. Você percebe que não tem ponto, tá? Aqui ele usa vírgula e ponto e vírgula. É uma leitura corrida. Aqui não tem ponto, tá? Não tem ponto final. Leitura corrida. Então, a apostasia da fé vem através de doutrinas de demônios e pela hipocrisia de homens de mente cauterizada que proíbem o casamento e ordenam a abstinência. Ordenam, ordem. Ordenam, ordem, é uma palavra de ordem. Então, nós vemos aqui que é um governo, é uma palavra governamental, é o Estado agindo. E isso nos últimos tempos. Nos últimos tempos. Então, uma ordenança absurda como essa, né? Primeiro tem a proibição absurda, proibir as pessoas de se casarem. E, em seguida, a ordenança igualmente absurda, a abstinência de carne, de alimentos. Esse contexto aqui é reinado do anticristo. Isso aqui é um contexto mundial. Essa proibição de casamento e essa ordenança de abstinência de carne estão acontecendo aqui em escala mundial. Né? Em escala mundial. Ah, Leandro, como eu sei que é em escala mundial? Meu filho, últimos tempos. Então, uma vez que se trata dos últimos tempos, sabemos que, e que nós vemos essa proibição absurda de casamento, sabemos que isso daqui é reinado do anticristo. É uma proibição severa, uma proibição absurda que só pode dizer respeito a esse período. É uma proibição que é tão absurda, que é tão, fora de lógica, que só pode dizer respeito a esse período. Tem que fazer parte do período mais satânico, o período mais maligno da história humana. E qual é o período mais satânico e mais terrível da história humana? A tribulação, os 7 anos. Os 7 anos. O contexto aqui é mundial, tá? Não adianta vir assim, não, mas eu acho que aqui deve ser uma certa localidade, uma determinada localidade, não. Até porque é uma carta destinada à igreja. Também tem isso, né? As epístolas neotestamentárias dizem respeito à igreja. Logo, é para a igreja de todo e qualquer lugar e de toda e qualquer época. É para a igreja de todo e qualquer lugar e toda e qualquer época. Não tem como você tentar jogar isso aqui para um contexto local, regional. Não tem. Isso aqui está falando de algo que vai se abater sobre todo o mundo. Então, chegamos ao ponto que eu queria trazer aqui. Aliás, nem haveria necessidade de eu estar trabalhando esses detalhes, né? Esses detalhes são mais para os leigos, né? Porque tem muito leigo que chega aqui no canal e então eu gosto de mastigar a informação. Eu gosto de mastigar. Beleza. Então, percebam, essa apostasia da fé aqui, ela se dá por conta disso. Essa apostasia da fé, ainda é especificado, né? É da fé. Essa apostasia da fé, ela
ela é acarretada pelos espíritos enganadores e pelas doutrinas de demônios, através da hipocrisia de homens que falam mentiras. E esses homens são os que proíbem o casamento e ordenam a abstinência de carne. Então, o texto aqui ele é construído, na verdade, em escala decrescente. Paulo aqui, ele começa falando, ele fala primeiro dos efeitos, das consequências, e depois ele fala da causa. O versículo 1 é consequência. É consequência. Então, depois do 2 ao 3, ele trabalha a causa. Por que está acontecendo isso aqui no versículo 1? Por que alguns estão apostatando da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina dos demônios? Por quê? Então, no versículo 2 e no versículo 3, ele vem para responder isso. Né? Ele vem para responder isso. Por causa, por causa da hipocrisia de homens que falam mentiras. E aí, no 3, proibindo, está no gerúndio, né? Proibindo, a linguagem aqui está no gerúndio, ou seja, é a maneira como esses homens falam mentiras. A maneira como esses homens falam mentiras é proibindo o casamento e ordenando a abstinência de alimentos. Então, é a escala decrescente. Primeiro a consequência, né? Depois a causa. É assim que ele estabelece esses 3 versículos. Então, primeiro aqui nós vemos um governo mundial estabelecendo proibição de casamento e ordenança de abstinência, ordem de abstinência, e aí apostasia da fé. Apostasia da fé. Esse é o contexto. Mas aí quando a gente vai aqui em 2 Tessalonicenses 2, 3, é o contrário. A apostasia vem antes do anticristo. Nós não vimos aqui? Não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. 2 Tessalonicenses 2, 3. Primeiro apostasia, depois anticristo. 1 Timóteo 4, do 1 ao 3. Primeiro o anticristo, depois a apostasia da fé. O contexto mostra que são apostasias diferentes. O contexto mostra que são apostasias diferentes. Era isso que eu queria colocar aqui. É outro ponto que eu não preciso nem falar, né? É outro ponto que os pós-tribulacionistas nem se arriscam a responder. Esses paradoxos que os pós-tribulacionistas criam e que eu gosto de trazer aqui no canal, eles nem se arriscam a responder. Alguns até tentaram aqui nos comentários dos vídeos. Se vocês lerem as respostas, vocês vão ver a tragédia que é, né? Vocês vão ver o desastre que é. Mas os caras nem tentam. Isso daqui eles passam por cima. Porque de fato o pós-tribulacionismo cria contradições nas escrituras. Então, se você assume que não acredita que a palavra de Deus seja infalível, né? Aí ok, aí tudo bem, não tem problema nenhum. Mas a partir do momento que você se diz crente em Cristo e crente nessa Bíblia aqui como a palavra de Deus infalível, inerrante, opa, temos um problema então. Então você não pode criar contradições nas Escrituras. Então esse é um dos muitos paradoxos que o pós-tribulacionismo não consegue responder.